meus irmãos e minhas irmãs. Num retiro espiritual, não se pode absolutamente negligenciar o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos une a Jesus Cristo como membros seus através do batismo. É Ele que se encarrega do crescimento da vida em Cristo após o batismo, desde que não lhe oponhamos nenhum obstáculo. É Ele quem nos leva às fontes da união com Deus em Jesus Cristo. E eu ousaria dizer mais, é Ele quem nos concede graças especiais e particulares, íntimas, pessoais, para que o nosso caminho em Cristo seja mais bem percorrido. Explico-me. Através de diversos meios, através de uma palavra dita por alguém, através de uma boa leitura, através de uma meditação, através de um espaço para oração, através de uma leitura divina ou de coisas divinas, o Espírito Santo pode suscitar em nós certos movimentos íntimos que são nossos, que são para o nosso bem espiritual e, como tudo que o Espírito nos concede, para comunicarmos aos outros também. Dou um exemplo muito recente do que aconteceu este ano ainda na minha vida. Eu estava em Turim, na Itália, procurando, com olhos cristãos, enxergar ou venerar o Santo Sudário. Há ali perto uma tela, depois, que nos explica em voz baixa o que significam todas aquelas cicatrizes e como foi ajeitado o corpo de Jesus para a sepultura. Não me interessa aqui agora dizer se este pano foi verdadeiro ou não e se as coisas que ocorreram nele. Não me interessa absolutamente. Eu o tomo como uma relíquia preciosa que a Igreja oferece à veneração dos fiéis. Uma imagem de Santo Antônio também não é Santo Antônio, mas pode levar-nos a Santo Antônio. Independente de todas essas questões, o Espírito me demonstrou, naquele momento em oração, que as minhas feridas, ocasionadas pelo pecado, e são tantas na minha vida, desde que cheguei ao uso da razão, ao contato com as suas feridas, sejam sanadas. Com outras palavras, o Espírito me fez compreender que o contato com o corpo chagado e glorificado de Cristo é o remédio para as minhas chagas devidas aos meus pecados. As duas chagas, em contato uma com a outra, faz com que as minhas se dissolvam nas suas e eu se pareça mais idêntico ou semelhante a Ele próprio. Vinha a segunda questão. E como fazer para que minhas chagas devidas a meus pecados se unam
as chagas gloriosas do Cristo ressuscitado e nele se dissolvam todas inteiras, através da participação íntima e frutuosa na comunhão no sacrifício, na comunhão por ocasião da celebração eucarística. Pois o corpo que recebemos não é qualquer corpo, não é o corpo do menino Jesus, por exemplo. O corpo que recebemos é o corpo imolado, ferido, esquartejado e pregado numa cruz, ensanguentado. É a este corpo e depois ressuscitado que eu sou mais uma vez unido, ou que a minha união batismal com ele se reforça e me enche de coragem. Isto é trabalho do Espírito Santo. Isto é tarefa sua e não dom nosso. Se isto aconteceu comigo e apenas um exemplo que quis dar, estas coisas e muito mais elevadas ainda podem acontecer com todos aqueles que buscam a vida espiritual. Neste exato momento dá-se o que São João da Cruz parecia aspirar. A noite será clara como o dia. A noite dos meus pecados, a noite das minhas desobediências, a noite das minhas folias, a noite dos meus desregramentos se dissolvem na luz radiante das feridas do Cristo morto e ressuscitado, que em cada Eucaristia deste modo se dá a mim. É um único exemplo daquilo que a teologia espiritual chama graças atuais, graças que o Espírito de Cristo dá a alguém particularmente para que esta pessoa divulgue aos demais. E se eu estou divulgando aos demais esta experiência quase mística, não é para vanglória minha, não é para alimentar a minha vaidade, mas é para que eu sirva de exemplo a todos aqueles que querem ou que desejam fazer a mesma experiência. Numa celebração eucarística existe de tudo e existem todas as pessoas. Quando nós fazemos a pregação, nós percorremos com o olhar aqueles que a recebem também. E, de permeio, nós encontramos pessoas interessadas, pessoas distraídas, pessoas no mundo outro que não o altar e a Eucaristia, pessoas que estão preocupadas com outras realidades e não com a missa propriamente dita. É evidente que pessoas assim não receberão estas graças. Ou seja, a voz do Espírito é uma voz clara, tanto quanto Deus é claro, tanto quanto Deus é mais claro a mim do que eu mesmo sou claro. Porém, ela é como um sibilo que se dá no ouvido e no interior do ouvido, quase que no ouvido espiritual, e passa. Se eu estiver atento, se eu estiver bem próximo deste ouvido espiritual, se ele estiver, com outras palavras, bem afinado em mim, eu a escutarei e mais, eu a reterei, eu a guardarei, eu, acima de tudo e principalmente, renderei graças a Deus por aquele dom.
e depois tratarei de transformá-lo em tarefa minha. É o que eu faço agora, celebrando as minhas Eucaristias. No momento da comunhão, eu, vendo o corpo imolado e o sangue derramado, digo a mim mesmo, é o corpo e o sangue de Cristo que vem sanar, que vem curar, uma vez mais, que vem cicatrizar para sempre aquelas feridas malucas que foram cometidas com os pecados e que não levaram a fim nenhum, a não ser a destruição do próprio eu, da própria pessoa ou da própria personalidade. O papel do Espírito na vida cristã é exatamente este. Ele nos foi prometido por Jesus para nos recordar das coisas que ele disse na sua vida, mas para fazermos memória viva e penetrante dessas palavras de Jesus e em seguida, apenas em seguida, guardá-las, retê-las como a Virgem Maria e transmiti-la aos demais. Analogamente, todo cristão, toda cristã é chamado a fazer a mesma experiência, pois essas graças que a teologia clássica ulterior intitulou graças gratis date, graças graciosamente oferecidas, não são apenas nem principalmente para o próprio bem, mas são feitas para enriquecerem os outros também. E desta maneira, e sobretudo neste retiro, eu me vejo como um instrumento nas mãos de Deus para enriquecer cada um de vocês e fazer com que vocês tenham, cada um a seu modo, e quando Deus assim o desejar, uma experiência semelhante a essa. Condição fundamental para se ter esta experiência: guardar um certo amor pelo silêncio interior. Ter um pouco de silêncio numa vida por demais agitada. Termos um momento para dizer basta, eu não fiz outra coisa neste dia a não ser me dedicar ao temporal, a não ser me dedicar ao passageiro. Agora eu quero me dedicar ao eterno. Agora eu quero me dedicar ao que não passa, ao que está destinado a ficar comigo, a permanecer comigo e a crescer ou me levar ao crescimento. Meus caros irmãos e irmãs, tudo isto são graças pessoais, repito, que nós recebemos de Deus através do Espírito Santo, desde que sejamos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que encontram no burburinho do dia a dia um momento precioso para se dedicarem à oração. E são verdadeiros heróis, e são verdadeiras heroínas, porque o mundo não os obriga a isso. Pelo contrário, o mundo tem tais e tais e tais exigências que, como uma tentação diabólica, nos afasta disto. Cuidado, não perca tempo, você tem outras coisas mais importantes a resolver. E vêm as desculpas, e vêm as escusas, e resolvendo estas coisas, você resolve também problemas alheios, problemas que não são seus. Todas elas
são desculpas, escusas, umas bem claras, outras sofisticadas, que nos levam a nos afastar dos caminhos da oração. Santa Teresa de Jesus escreveu no livro da vida que houve um momento na sua existência em que ela preferia fazer os piores serviços, lavar banheiros, por exemplo, do que se dedicar à oração. Que é isto? São astúcias de Satanás para impedir alguém de progredir nos caminhos de Deus. Astúcias do demônio para afastar alguém de Deus. E se Santa Teresa tivesse dado ouvidos a essas tentações, à primeira vista mais prementes, mais exigentes, principais, não seria aquela que nós hoje veneramos, admiramos, invocamos e procuramos conhecer-lhe a própria vida. Ninguém elimine o Espírito Santo de sua própria existência. Mas se ele é uma pessoa silenciosa em Deus, ele o é também em nós. A sua missão é toda interior, não é exterior. Missão exterior foi a missão de Jesus Cristo. A sua missão se desenvolve inteiramente no centro do coração, e não para o próprio egoísmo, não para a própria satisfação. Pelo contrário, para que nós sejamos mais úteis e mais colaboradores com Deus, em graças que Ele, por nosso intermédio, deseja derramar sobre os demais. No final desta meditação, nós podemos nos perguntar: qual é, na verdade, o papel que o Espírito Santo tem em mim? Qual é, que eu saiba, que eu disso tenha conhecimento, o caminho pelo qual Deus, através do Espírito Santo, me deseja levar? No final da vida de cada um, que pode não estar tão longe quanto se imagina, nós seremos totalmente entregues à ação de Deus no Espírito Santo. E então veremos com espanto que tudo aquilo a que nos entregamos com tão grande afã, com tão grande amor e ao mesmo tempo iluminação ou descarga da própria consciência, não valia nada aos olhos de Deus. Era incipiente aos olhos de Deus. E, pelo contrário, aquilo que negligenciamos tanto, aquilo a que demos as costas tantas vezes na vida, aquilo a cujo crescimento nós nos recusamos a entregar, era o sonho de Deus a nosso respeito. Um retiro espiritual feito anualmente com seriedade e com devoção é um retiro que normalmente nos mexe no interior. Quando eu faço um retiro espiritual, eu saio dele cansado de mexer no meu interior, cansado de mexer
no meu subsolo, cansado de revolver o meu inconsciente, se possível, e, no entanto, ao mesmo tempo, satisfeitos e pagos por este trabalho, porque deste modo e assim eu pude aquilatar melhor a vontade de Deus a meu respeito, sabedor de que Ele me dá as graças mais afinadas para levar isto a efeito, e sabedor também que, levando isto a efeito, eu me aproximo dele, não do modo como eu imaginava, não do modo como eu queria, pelo contrário, de um modo bem mais diverso, bem diferente, mas um modo seu, um modo divino, um modo todo peculiar. Examinemo-nos, ao final desta meditação, quanto tempo damos ao Espírito Santo, quanto silêncio fazemos em nossa vida, qual o tempo que dedicamos à escuta da sua voz. Atenção, não é sempre que ele fala. Eu posso fazer silêncio e naquele dia eu não falar nada, mas pelo menos, naquele dia ele não falar nada, mas pelo menos eu fiz a minha obrigação, eu cumpri a minha tarefa, e mais cedo ou mais tarde, quem sabe não era o momento oportuno, ele falará. Basta que a oração seja uma oração digna, uma oração piedosa, uma oração insistente, sem, no entanto, exigir dele aquela ou aquelas graças que estão em minhas mãos. E assim, nós vamos pouco a pouco nos preparando para o final deste retiro. Mas o final é mais exigente do que à primeira vista se imagina. O final é uma nova etapa. O final é um novo começo. O final é o momento em que eu, com a graça do Espírito, coloco ordem na minha vida, ou um pouco de ordem na minha vida que seja, para ser digno de receber estas graças e crescer em Jesus Cristo. Façamos o que nos é proposto, sem nenhum obstáculo, sem nenhum retrocesso, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Façamos o nosso possível e veremos que o resultado foi todo seu. O resultado não foi nosso e, pelo contrário, foi desproporcional àquilo que queríamos ou àquilo que insistíamos em obter. O Espírito Santo é o Espírito de Deus em nossa vida e nos afina os desejos e a própria existência para sermos conformes a Jesus Cristo e a nos revestirmos de Jesus Cristo, o Santo de Deus.